A reunião do G7, grupo dos países mais desenvolvidos do mundo, chegou ao fim sem o encontro de Lula com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Lula disse a jornalistas que Zelensky se atrasou e não compareceu para o encontro supostamente marcado por ele às 13h15 da tarde de domingo. A agenda com compromissos de Lula, enviada a jornalistas pela manhã, mostra que, ao contrário do que foi dito pela presidência da República, havia uma reunião bilateral com o primeiro-ministro do Vietnã, no horário, e não com o Zelensky. Na coletiva, Lula tentou justificar o desencontro. Nós esperamos e aí ficamos recebendo a informação que eles tinham atrasado. Enquanto isso, atendi o presidente do Vietnã. E quando o presidente do Vietnã foi embora, a Ucrânia não apareceu. Certamente teve outro compromisso, não pôde vir aqui. Foi simplesmente isso que aconteceu. Augusto, e pensar que no ano passado o Lula dizia que queria fazer uma reunião com Putin e Zelensky para resolver a guerra tomando uma cervejinha. E antes do seu comentário, a gente vai rever esse trecho. A quem interessa essa guerra? A razão dessa guerra, por tudo que eu compreendo, que eu leio e que eu escuto, seria resolvido aqui no Brasil, numa mesa tomando cerveja. Seria resolvido aqui. Se não na primeira cerveja, na segunda. Se não desce na segunda, na terceira. Se não desce na terceira, até acabar as garrafas, a gente iria fazer um acordo de paz. E aí, Augusto, Lula como mediador da guerra, que tal? Consumo de cerveja, ele entende. Deve ter faltado cerveja, né, no Japão, alguma coisa dessas. Porque ele resolve todos os conflitos assim, né? Ele já disse que resolveria o conflito milenar entre palestinos e judeus e israelenses, como se resolve uma desavença entre turcos e judeus na 25 de março. Ele disse isso. Ele disse isso, que mostra a ignorância e a empáfia. O Lula, ele ainda acha que ele está frequentando, que todo encontro é o encontro parecido com essas quermesses cucarachas, em que ele vai, fala, tal. O Brasil é grande, né? Então aqui na América Latina pode falar e tal. E ele conhecia, né, aquela turma, mas vai sumindo. Né? O Evo Morales, o Lhama de Franja, não aparece mais. A viúva profissional lá da Argentina, Cristina, também não aparece mais, ela é vice agora. Sumiu mais gente aí, né, daquela turma. Tem ainda o bigode sem cabeça, que é o Maduro. Aqui ele conhece outro, lá só tinha chefe de Estado que ele não conhece. Ele era convidado, embora o consórcio de imprensa ainda põe ali como se o Brasil faz um noticiário sugerindo que o Brasil é uma das 7 maiores economias do mundo, né? Ele estava lá como convidado, ele não é desse grupo. E aí, esse que vai resolver com cerveja a invasão, ele primeiro passa pela China elogiando a Rússia. Diz que a Rússia, quando não quer, dois não brigam. Que o Zelensky não pode também querer levar tudo, que ele tem que entregar a Crimeia, né, como ele entregaria o Lula, provavelmente, o Rio Grande do Sul para a Argentina, se tivesse uma guerra. Então não entende nada, é uma besta, né? Ele acredita no Celso Amorim, é o enviado dele, especial, e aí conta mentiras, ele mente até nisso aí. Ele não queria encontrar o Zelensky. Ele não queria, porque se você encontrar lá, eles chegaram a ficar frente a frente, é só acenar. Assim faz uns sinais que qualquer um entende, a linguagem internacional aí dos gestos. Né? Porque o Lula não fala nada, né, em português. Então ele chegou ali e ainda acha que pode se apresentar como pacificador. Ele não tem a menor importância. Né? O Brasil, o Silvio sabe melhor que eu que está escrevendo sobre isso. Posso usar a expressão que você usa? É um anão diplomático, neste momento, sobretudo. Então é isso, sobre isso o Silvio está fazendo
a reportagem da Oeste dessa semana. Vai ficar boa como todas que o Silvio faz. Então, nós estamos constatando a verdade. É isso, o Lula não acredita nisso, né? Ou então pensa que todos são idiotas. E o pessoal do PT festeja, né? Olha, o Brasil está mais presente, o Brasil ganhou importância. Não é coisa nenhuma. Primeiro porque o Brasil tem importância geopolítica aqui no continente, sejamos realistas. Quando ele pode desempenhar um papel importante no mundo se for dirigido com sabedoria, presidido pelo Lula, quem é que vai confiar em um cara que roubou tanto? Ele vai cumprir a palavra? Se ele não cumpre nada do que prometeu, você acha que duas nações envolvidas em guerra vão confiar nele? Então ele vai continuar passeando com a Janja longe da guerra. Ana, também quero te ouvir em relação a esse desencontro de Lula com Zelensky, mas antes eu quero recuperar uma nota que foi publicada pelo PT ainda no ano passado, culpando os Estados Unidos pelo ataque russo à Ucrânia. Abre aspas. O PT no Senado condena a política de longo prazo dos Estados Unidos de agressão à Rússia e de contínua expansão da Organização do Tratado do Atlântico Norte em direção às fronteiras russas. Trata-se de política belicosa que nunca se justificou dentro dos princípios que regem o direito internacional público, fecha aspas. E o PT ainda disse que a guerra, na verdade, seria entre os Estados Unidos e a Rússia, porque os Estados Unidos não aceitavam, entre aspas, uma Rússia forte e uma China que tende a superá-los economicamente. Ana, lembrando que essa nota foi rapidamente apagada, mas na internet nada se apaga, né? Não, a nota foi apagada e depois o Lula foi ao Twitter e disse que a guerra entre Ucrânia e Rússia também nós poderíamos culpar, né, a Ucrânia, os dois têm culpa nessa guerra. Depois ele tentou voltar atrás e disse não é bem assim, e aí foi ao Twitter novamente e disse eu nunca disse isso, e aí a maravilha que é o Twitter, né, com o Elon Musk como CEO, que deixa as pessoas, de fato, checarem o que os líderes, né, como Lula disse, como o presidente do Brasil disse, ele foi checado pelas pessoas e disse, e o link da entrevista dele para a revista Time, onde ele disse sim, que a guerra entre Ucrânia e Rússia era também por culpa da Ucrânia. As pessoas colocaram o link, ele foi desmentido no Twitter e passou mais uma vergonha, né, virtual. O fato, Paula, é que o Lula ele ainda acha que ele tem a aura política, ele e o Brasil, do seu primeiro mandato, do seu segundo mandato, que ele ainda tem ali na boca o canto da sereia, que tudo que ele fala não vai ser contestado, que todos estão de joelho, que não tem mais um mundo virtual, não tem um mundo virtual que não tinha, né, durante o primeiro e segundo mandato, que agora todo mundo pode checar imediatamente o que as pessoas falam, como você muito bem disse, nada na internet morre esses dias. E ele continua falando as mesmas bobagens para uma plateia restrita, um ambiente sempre restrito, e ele hoje é um pária internacional, ele é um anão diplomático, ele é uma ameba diplomática, um vexame, né, no tabuleiro geopolítico, exatamente porque ele fala bobagem sobre Israel, já falou bobagem sobre Israel, Estados Unidos, Ucrânia. Enquanto isso, paralelamente, ele está sentado no sofazinho com quem? China, Argentina, Venezuela, Cuba, ditadores da África e o Irã. E o Irã, até hoje aqui nos Estados Unidos, o episódio com os navios de guerra do Irã atracados no Rio de Janeiro, os americanos não engoliram, porque aqueles navios eles já estão sancionados há muito tempo pelo governo dos Estados Unidos. E não é que esse fato desagradou republicanos apenas, desagradou republicanos, desagradou democratas, desagradou independentes, exatamente porque
pelo menos nesse ponto, das leis antiterroristas contra os Estados Unidos e o mundo de uma maneira geral, contra grupos extremistas e terroristas, como Al-Qaeda, enfim, Estado Islâmico, republicanos e democratas, eles, né, comungam do mesmo pensamento. Então, essa é uma pedrinha que continua no sapato dos americanos, do governo americano, e a gente poderia falar, né, para ele chamar o Obama, né, que ele sempre fala, o Obama disse que eu sou o cara, mas agora ele não fala mais isso, porque até no seu livro o Obama disse que o Lula tem ares da máfia, ares corruptos, veias corruptas, e aí fica difícil, né? Se nem o fofo do mundo, do globalismo, vai com a cara do Lula mais, aí fica complicado. O Lula fala cada dia para uma plateia mais restrita e uma plateia mundial diante do presidente Lula, ele vai continuar passando essa vergonha toda aí que ele anda passando. Silvio, o presidente Lula culpou o presidente da Ucrânia pelo desencontro, mas pela agenda a gente viu os fatos que realmente ele teria uma reunião com o primeiro-ministro do Vietnã justamente no horário do encontro com o Volodymyr Zelensky. Papelão, passou vergonha, né? Um anão diplomático, como disse aqui o Augusto Nunes, e aí não me refiro à estatura do Celso Amorim, o responsável pelas ações internacionais do Brasil, cujo apelido no Itamaraty é Megalonanico. Não sou eu que estou inventando, basta procurar no Google, vocês vão ver. Ele é apelidado de Megalonanico, pela estatura e pela megalomania que tem. Veja, o Lula, quando assumiu este mandato, já era o presidente que mais viajou pelo mundo. Mais viajou. Então, 139 viagens para 80 países, mais Antártida, Guiana Francesa e o que ele chama de Palestina. Agora, já soma 148 viagens. 148 viagens. Ele passou mais tempo nesses 5 meses de governo viajando pelo mundo do que viajando pelo Brasil. Então, o que é que nós temos aí? Gastança de dinheiro, é disso que se trata. 57 quartos de hotel no Reino Unido, aquela comitiva imensa, a maior que já saiu do Brasil rumo à China. 2 aviões. 2 aviões. As imagens da TV portuguesa, você se recorda, Augusto? Que a jornalista ficou espantada com 22 carros em Portugal, além de ter sido vaiado, de ter sido tratado da forma como foi dentro do parlamento português, envergonhou o Brasil. Primeiro presidente a ter uma recepção, ser chamado de corrupto em solo português. Na Espanha também isso se repetiu. 22 carros, parecia campanha eleitoral de cidade do interior, aquelas carreatas passando, gastando dinheiro para Janja passear. É ela quem escolhe os destinos, só pode ser. Ela, eu nunca fui ao Japão, Lula, quero ir ao Japão amanhã. Não conheço a Espanha, vamos para a Espanha. Pode ter certeza que virão outras viagens, mas tudo isso para chegar aonde? A lugar nenhum. E aí é que é o ponto importante. Alguém sabe o saldo de uma viagem internacional do Lula? O que trouxe para o Brasil? Nada. Nada, a não ser um catatal de papéis que ele assina, são acordos, vai ter uma isenção de visto aqui, aí ele vem aqui, chega no Brasil e põe restrição para quem vai entrar no Brasil, não tem reciprocidade, não há um acordo comercial viável que traga alguma rentabilidade para o Brasil, nada, é para Janja passear e para ele dar uma escapadinha, porque aqui dentro o clima não é bom para ele. Ele não governa, ele não tem um plano econômico até agora. 5 meses de governo e ele não tem nenhum plano econômico, a não ser falar bobagem no exterior sobre moeda única. E como foi lembrado aqui pela Ana, pelo Augusto, falou sobre Israel, já falou sobre Estados Unidos, enfim, cada hora ele se complica mais e o problema é que complica o Brasil. Olha só, você que está aí assistindo a programação da Revista Oeste, nós vamos falar de um dos produtos mais consumidos no Brasil, é o Ora Pronobis da Vita e Gold, que foi desenvolvido para você que sofre com dores no corpo por causa de artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia causada por inflamação ou desgaste nas articulações, é aquela famosa dor nas juntas, não é isso, Donato? É isso mesmo, e olha só, hein? Dor nas juntas hoje independe de idade ou do sexo.
Tem gente que foca nos afazeres da casa, do trabalho e acha que conviver com a dor é normal. O que você não pode é se acostumar com a dor. Se você sente dor é porque tem alguma coisa errada e precisa ser tratado. O Ora Pronobis, que é uma planta completa, vai tratar o foco da sua dor. E o Ora Pronobis da Vita Gold é super concentrado, tem procedência garantida e foi desenvolvido para atuar diretamente no foco da sua dor. Rapidamente você sente a diferença. E tem mais, Silvio. Além de tratar dores e desinflamar, o Ora Pronobis também consegue ajudar no controle de diabetes, colesterol e pressão alta. É rico em fibras e consegue ajudar a diminuir a absorção de sal, açúcar e gordura. 100% natural, tão poderoso que é usado para o tratamento de anemia e aumento da imunidade. E tudo isso concentrado em cápsulas para facilitar a sua vida. Agora, Donato, faz a melhor promoção que você puder. 70% de desconto para quem ligar agora e eu vou mandar de presente o colágeno tipo 2. Ligue agora 0800 291 1010.